Obrigado, Herbert, aí pelo apoio, né, pelo carinho. E a gente aqui está tentando, né, ser útil, né, uns para os outros. E eu tenho preparado umas coisas aqui. Espero que corra tudo bem. Conseguem visualizar aí? Amém. Então, Aparecendo aqui. nós temos aqui um assunto que eu acho que é de extrema importância. Na verdade, é um dos pilares, né, do trade. E nas últimas semanas foi um assunto muito recorrente, porque, na verdade, esse é um assunto que ele toca a todos nós, não é? Toca o Herbert, você pode ter anos de experiência e esse assunto vai ser sempre atual, vai ser sempre uma realidade na vida do trade. Você pode estar começando hoje, a questão psicológica do trade vai ser sempre uma grande realidade, não é? É isso que é um fator que vai fazer tanto o nosso sucesso ou o nosso fracasso, não é? Vocês estão vendo em tela cheia? Estamos sim, estamos sim. Ah, Ô, pastor Márcio, por favor. a gente começou a falar tanto de psicologia essa semana, esses dias, né? Aham. Que o YouTube agora, eu não sei o que acontece, a gente começar a falar, o YouTube só manda vídeo agora recomendado sobre psicologia. Eu falei, pô, pô, tô ficando depressivo já de tanto vídeo já que tá aparecendo. Incrível, incrível. O meu é só de estoicismo. O meu Né? agora só parece estoicismo por causa da mente. Eu assim, caramba! Tem que falar Né? baixinho pro celular não ouvir, que se ele ouvir. E eu tô impressionado como que isso é vamos dizer assim, é o tendão de Aquiles, né? Da É. maioria do pessoal que está no mercado, tá? Mas vou deixar o senhor aí entregar o assunto para a gente. E hoje eu só sou Ok. um comentarista aí, tá? Ah, ok. Não, e é importante, Herbert, sempre que quiserem, né, e puderem contribuir, agregar alguma coisa aqui, porque eu vou lançar os pontos, né, os pontos principais aqui, né, dos inimigos invisíveis do day trade, né, day trader, né, e como a gente encontrar uma forma de vencer essa questão, né, os fatores psicológicos que fazem parte da nossa vida, dessa profissão, né, daqueles que Só querem. um segundo, pessoal. Podem continuar. Só um segundo. Só vou ali e já vai. Perfeito, perfeito. Eu espero. É. Então, a gente precisa lidar, né, com as nossas emoções, no mercado financeiro. Eu queria começar mostrando aqui, eu acho que eu até ia ligar para o Herbert para pedir, teve um outro vídeo que ele mencionou, e são vídeos, né, de pessoas ali tendo descargas emocionais, tanto boas quanto também ruins, né? E aí eu consegui apenas esse aqui, não sei se vocês já viram esse, já viu, Herbert? Já, já. Esse É, rapaz, eu acho que ele faz Eu, US$ 1 milhão, né? eu não vi, não. ó, eu vou colocar aqui então, pro Só de então, ver os números azuis aí, eu acho que eu também teria uma pequena euforia, viu? verdade, verdade. E então é algo que toca, né, que mexe com as emoções, tanto os nossos gains, não é, os nossos ganhos, os nossos losses. Olha, tô com a voz aqui um pouco ruim aqui, tive falando aqui no culto, mas vamos lá. Então, hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre esse assunto aí que para muita gente é um grande desafio, né? Para a maioria dos traders, né? Independente da sua carreira, do seu tempo de trader. Alguém já disse que o mercado ele não cria
as emoções, ele amplifica aquilo que está dentro de nós, né? Aquilo que já está dentro de nós. Ou seja, o mercado ele é apenas ali um amplificador emocional. E isso acontece muitas vezes de forma muito, muito rápida, né? Numa só operação, ela pode gerar adrenalina, pode gerar esperança, pode gerar medo, frustração, euforia, não é? Em poucos minutos você consegue ter toda essa mescla aí de emoções, né? Então, se o trade não aprender a lidar com isso, não aprender a lidar com as suas emoções, então ele vai com certeza ter alguns problemas, ele vai começar a deixar que as suas emoções tomem conta das suas decisões e possivelmente poderá ter ali grandes dificuldades, né? E às vezes até grandes prejuízos. Então, por isso, hoje a gente vai falar aqui sobre os inimigos, alguns inimigos, né? Alguns fatores psicológicos, né? Do day trade. Então, que são, você está vendo aí na tela, o primeiro, a ilusão do controle, é o primeiro fator psicológico que faz com que o trade fique realmente afetado emocionalmente e ele possa ter experiências muito ruins, né? Pastor Tem um Márcio, só, segundo, só um minutinho, pastor Márcio. Não por sei se o favor. Nuno está aí, que eu acredito que seja muito interessante também. O Nuno está presente. Está por aí, Nuno? Muito bem. Para ele Ainda não não perder voltou. os. Mas a gente pode dar uma pausa aqui, né? Depois Não perde, você só não perde o edita. raciocínio, tá, pastor Márcio? Não perde o Ah, raciocínio. não, tá O senhor ótimo, tava. tá ótimo. Mas fica à vontade, pode continuar conversando aí, falando. E a gente, só para não perder o ponto da entrada Ok, importante ok, aí, o ok. assunto principal, para não poder interagir, a gente poder interagir com todos aqui também, que eu acho que É, isso é muito importante para o desenvolvimento. A gente está num exato. cenário bem propício para o assunto que a gente tá estudando hoje, né? Então, Verdade, Herbert. o Gabriel está numa fase, né, Gabriel? A gente já conversou do medo de clicar. Não tem aquela, não é nem medo, é aquela vontade, né? Não tem desejo de operar, né? Lembra? É, é, E Exatamente. isso, exatamente. como lidar com isso, né? Com O certeza. Nuno veio de uma transição de uma grande crise ali que ele teve emocional, superou e tem superado muito bem, né? E hoje tá enfrentando essa pressão com muita, eu vou dizer assim, com muita elegância, né? Vamos dizer assim, porque apesar da pressão ser grande, mas ainda sente muitos traços emocionais de todo esse contexto do que passou, né? As emoções, a preocupação. Então, como lidar com isso, né? E eu vejo, né, hoje para mim, a pressão que eu tenho, acho que uma das maiores pressões que eu tenho é da cobrança, né, excessiva. Pô, tantos anos e muitas das vezes, se eu não me tiver o domínio próprio, eu acabo me vendo me cobrando demais pela experiência, né? Então, de ter aquela assertividade. Apesar da experiência, hoje eu já tenho um controle maior com isso, mas esse é o ponto que mais mexe comigo muitas das vezes quando eu perco a frequência. Então, hoje, graças a Deus, aí eu tenho já um comportamento bem controlado, né? Bem administrado, e eu consigo lidar. Estabilizado, né? Isso, eu consigo lidar muito bem com isso, de saber no momento que eu tenho que parar, no momento que eu tenho que revisar, no momento que eu tenho que ter esse freio, né? Falar, olha, aqui eu tenho que parar, aqui eu tenho que olhar, aqui eu tenho que voltar ao início, né? Limpar, fazer um reset, né? Tanto da mente quanto do template, que seja, para a gente recomeçar. E eu vejo que a maior briga, né, no mercado, a primeira maior barreira que a gente enfrenta quando você começa a estudar é a falta de conhecimento. É a maior barreira que você vai enfrentar, para quem é Verdade, leigo. verdade. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Exa- E é muito. Exatamente. Sorry, guys. Desculpa, Ou, pai. Desculpa. Então, Nuno, eu estava falando aqui, não é, que o mercado
ele mexe com as nossas emoções, mas alguém disse que ele, na verdade, ele não cria as emoções, ele apenas amplifica, né, aquilo que já está dentro da gente. Então, ele é um amplificador emocional. Então, isso, eu estava falando aqui que isso acontece às vezes de forma muito, muito rápida. Numa só operação, a gente sente adrenalina, a gente sente esperança, a gente fica com medo, a gente fica frustrado, a gente fica eufórico. Tudo isso em poucos minutos, em uma operaçãozinha, não é? Então, se a gente não aprender a lidar com isso, com essa realidade, com o nosso lado emocional, a gente acaba sendo afetado e deixando que as nossas emoções elas venham a comandar as nossas decisões, né? E muitas vezes nos levar ao insucesso na carreira de day trade. Então, nós não podemos desprezar esse lado emocional, né? E precisamos ter, então, ferramentas para lidar com isso, né? Então, hoje a gente propõe aqui algumas ferramentas que para nos ajudar. A gente vai falar aqui sobre alguns inimigos invisíveis, não é? Invisíveis são fatores psicológicos, né, do day trader, que são, tá aí na tela, o primeiro a gente vai falar sobre a ilusão do controle. Segundo, nós vamos falar sobre o efeito da perda, né, que é uma aversão à dor. Tem pessoas que têm a aversão à dor. É bom lembrar que muitas vezes você não vai sofrer mas outro, em outro aspecto, você seja o seu caso. Então, nós temos ali o fator do overtrading, que é o vício de operar, não é? Que às vezes se torna um vício de operar. No Nós meu vamos. caso, seria o contrário aí. Devia ter apatia ao operar. No meu caso, ele está muito mais para mim, não é? O vício de operar, embora por conta daqueles testes que eu fiz no início, né? Então eu ganhei ali um pouquinho ali daquelas ousadias de clicar e tal, e é uma das coisas que eu tenho tentado disciplinar na minha vida, não é? Então, vamos falar também sobre o ego do trader. O ego do trader é algo também muito poderoso que pode trazer ali algum dano para as suas Eu acho que operações. essa, pastor Márcio, desculpa interromper, eu acho que essa, o ego do trader é um estágio onde você, a partir do momento que você já é profissional, tá sacando dinheiro, já tem anos de experiência, eu acho que o ego, ele é um dos fatores mais perigosos que você pode alimentar, né? E eu falo Entendi. por mim, tá bom? Oh, não. E é uma das coisas que eu tenho mais cautela, e toda vez que eu me pego eu vendo sinais, gatilhos de ego, eu já ponho os dois Uhum. pés para trás, porque eu sei que é muito perigoso, né? Acredito, eu Porque acredito. o ego, ele faz você se achar que você é grande demais, você sabe o suficiente, você não precisa estudar mais, sabe aquela coisa Exato, de autossuficiência. exatamente. Eu acho que observe que a gente tem fases, a gente tem que acredito, como o senhor já mencionou, que vai comentar também na aula de hoje, Exato. a gente tem fases ali do estado inicial, quando você não tem conhecimento, depois você tem a fase onde você adquire o conhecimento correto, você Uhum. descobre o caminho, aí vem o quê? Vem a ansiedade, né? Aquela Exato. ansiedade de querer fazer as coisas rápido, acelerar, Uhum. existe, e depois tem os Vamos falar perigos, de mim, né? a, aí Oh, depois tem a fase da onde você já tem resultados, né? Onde que você, o perigo de você, eu já sei, eu acho que eu já tenho controle de tudo, né? Aí entra, exato, a gente tem vários gatilhos aí que é muito interessante. Os temas aqui exatamente. são muito, tá indo muito bem de encontro com isso que a gente tem conversado bastante, pastor. Estou gostando, gostando. Pode Amém. continuar, Que pastor. bom. Ok, nós vamos falar também da ansiedade, né, e da pressa por resultados, né? Isso também põe uma pressão muito grande e a Podemos, falta de podemos começar por esse, eu não me importo. Nó- Nós vamos falar também da falta de processo, né? Muitas pessoas entram e eles não têm um processo a seguir. Vamos falar também sobre o ciclo da autossabotagem. Isso é muito forte e muito recorrente, né, em muitos traders.
nós vamos falar também das válvulas de escape do trader, né? Aqui a gente já está apontando para algumas soluções, algumas sugestões de melhora do nosso bem-estar emocional e também vamos falar aqui um pouquinho sobre a identidade do trader, né? Então é uma palavra mais inspiradora aqui para deixar para nós. Vamos tentar trabalhar todos esses temas aqui de forma muito rápida, não vamos nos demorar tanto, né, por conta do tempo. A gente vai tentar então fazer. Então, como eu falei aqui no início, esse assunto, né, do campo emocional, do campo psicológico na vida do trader, ele toca a todos nós, não é? Então, alguns vão se identificar mais com um ponto, com um tópico aqui, outros com outros, mas o certo é que todo trader, ele lida diariamente com essas situações aqui, não é? E eles precisam sair, eles precisam vencer, né? E controlar o seu emocional, né? Talvez você não consiga eliminar ah, os fatores, né? Porque é impossível você eliminar, mas você precisa aprender a lidar com eles, não é? De forma saudável, né? Então, dizem que o medo, ele nunca sai, mas você aprende a colocar ele no nível correto para que ele não possa prejudicar a sua vida e lhe paralisar, não é? Então, muitos traders, eles quebram, muitas vezes não é porque eles não sabem operar, o Reddit fala muito disso, mas porque eles não conseguem controlar suas próprias emoções. Então, o maior inimigo do trader não está na tela. Muitas vezes ele está dentro de nós. A gente pensa que o nosso inimigo é o mercado, mas não. O que mais tira pessoas dessa profissão é a questão emocional, ou seja, o maior inimigo ele está dentro de nós. E é nesse campo que a gente precisa vencer, não é? Nós vamos falar então da ilusão do controle, né? Muitas pessoas têm aquela ilusão, né? Um dos maiores erros psicológicos aqui é o trader achar que ele consegue prever e que ele consegue controlar o mercado. Mas o mercado, como a gente sabe, né, ninguém consegue prever, ele é regido pela lei da probabilidade, da incerteza. Então, ninguém pode dizer com certeza em como uma operação vai terminar, né? Porque existem muitos fatores alheios à nossa vontade, que vai influenciar ali a, a, as operações. Então, nenhuma operação é garantida. Então, você pode fazer tudo certo, você pode ter a melhor análise, você pode fazer tudo certinho, todos os indicadores apontando, e mesmo assim a operação dá errado, né? Porque pode, como nós vimos nesses últimos dias, uma notícia muda completamente o sentimento do mercado e leva a gente a ter, então, uma operação frustrada. Então, o problema começa quando a gente começa a tentar prever tudo, quando a gente não aceita, está errado, pensa que controla, a gente começa a mover o stop e insiste em operações que às vezes a gente já está vendo que está ruim a operação, mas a gente pensa e controla. A gente pensa, não, dessa vez eu tenho certeza, dessa vez vai dar certo, eu tenho certeza que ele vai voltar. O mercado, na verdade, tem que voltar. Então, essa necessidade de querer controlar, de ter o controle, isso aí pode ser um grande empecilho, né? Um grande vilão na vida de um trader, né? Que ele tentar prever e ter um nível de certeza exacerbado, né? Que vai fazer com que ele caia ali em grandes
em grandes problemas na sua vida de trader. Então, como é que a gente pode vencer isso? Uma coisa que a gente pode fazer é a gente trocar essa necessidade de controle por gestão de risco, né? Porque a única coisa que você pode controlar é o quanto você está disposto a perder, né? Então, a partir desse momento, você não consegue controlar mais nada. Mas se você tiver uma boa gestão de risco, se você focar em ter uma boa gestão de risco, você dificilmente vai ter grandes surpresas, né? Porque a única coisa que está no seu controle é você decidir como você vai entrar e até quanto você está disposto a perder. Só em fazer isso já cai muito a tua ansiedade, já cai muito os teus problemas com a ansiedade, porque se você está disposto a perder aquilo e aceitar que já pode perder mesmo, então você já não sofre tanto, não é, com as suas operações. Então, o trader maduro, ele entende, ele diz da seguinte forma: eu não controlo o mercado, eu controlo a minha exposição. Então, é isso que um trader precisa ter em mente, que ele jamais vai controlar o mercado é regido aí por fatores coletivos, por improbabilidades, incertezas, e a gente não tem esse poder de controlar nada. E para isso, fica aqui para nossa reflexão essa frase: quando o trade tenta controlar o mercado, perde o controle de si Muito mesmo. bom, pastor Márcio, muito bom. Essa frase aí é o suco do estoicismo aplicado ao mercado financeiro, né? Não é? Exatamente. Muito Eu bom, pensei Então, muito nisso bom, agora, eu pensei nisso agora, Gabriel. muito bom, muito bom. então é muito importante que a gente tenha essa predisposição mental. Eu não preciso, na verdade, eu não preciso controlar o mercado, né? Eu preciso ter uma boa gestão. E Sim. isso vai minimizar, então, É o, os é, o é problemas. o que você disse, o trader maduro, ele está ciente que, que a perda existe, a perda faz parte, né? A questão é como a gente lida com a Exatamente. perda, né? E eu Com acho que a certeza, palavra-chave para isso é maturidade, né? com certeza, É com a certeza, Ramos. maturidade para encarar que não sou eu que tenho controle sobre o mercado, eu estou ali exposto. Então eu tenho que Exato, controlar a minha exposição, né? é E verdade. aceitar que tudo pode dar errado. Eu tenho que ter essa clareza. Né? Já falei até Exato, outro dia conversando com o senhor. Eu tenho um portfólio em mesas proprietárias. Por mais assustador que seja, e se eu quebrar todas as contas? exato, Por mais assustador que seja essa imagem. Mas o que que eu faço? Eu exatamente. vou ficar chorando? O que que eu falei para o senhor outro dia? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E Compra compra outra outra. conta. Acabou, e segue em Exatamente. frente. Entende? Pode chorar, mas Segue. não na frente dos outros, rapidinho, tem É, ali seu... chora, mas enxuga as lágrimas aí e acabou. Pode. Engraçado que a Bíblia, se a gente for trazer para a Bíblia fala sobre isso, né, Pastor Márcio? Verdade, E Ramos. quando que o me fugiu a palavra agora, mas quando ele tem ali os parentes perdem os seus entes queridos, a Bíblia falava lá, enterre os seus mortos, chore, tenha o seu luto, mas depois É, siga em frente. Porque a exatamente. dor, né, eu lembro de uma frase, é bem estoico também, me fugiu agora se é do Marco Aurélio. Ela fala assim: a dor ela pode ser inevitável, mas o sofrimento é uma escolha, né? Preso. E isso é muito forte essa reflexão, porque ela vai de encontro exatamente com esse contexto. Muitas vezes aqui, como a gente fala, o controle, a dor de tomar um stop, ela é Uhum. inevitável, ela faz parte, né? Verdade, Mas, verdade. Nós vamos. mas Eu ia adiantar uma ilustração. A ilustração é o seguinte: é um jogador, é um jogo de basquete, o trader, né? Você já entra sabendo que você vai levar cestas contrárias,
não é? Então, é Exatamente. inevitável um jogo que não tenha cestas contrárias. Você já vai Perfeito. sabendo. O importante é você terminar o jogo tendo o maior número de cestas acertadas, né? Exato. Aí, quando a gente fala disso no trade, qual que é a palavra-chave para isso? Qual que é o termo estatístico que a gente usa para isso? Tem uma das key performance ali que é dos indicadores. Sim. Qual que é o nome do indicador que a gente utiliza que fala sobre isso? Vocês lembram, pessoal? É o VIX? Não. Lá na parte de estatística, tem um dos indicadores Estatística. um dos indicadores de dados ali que a gente É usa na parte o, estatística. o retorno, né? O Exatamente, é o profit risco factor, é o retorno. risco-retorno. Isso, exatamente. Exatamente, o risco retorno. O Perfeito. risco, o risco-retorno, ele diz assim o seguinte para mim: eu quero saber qual que é a média de perca que eu tenho e qual que é a minha média de ganho. Por que que eu quero saber disso? Para mim saber se a minha média de ganho é maior do que a minha média de perca, porque é isso que importa. Entende? Exatamente. Bem observado, Herbert. É isso mesmo. Muito É, e bom. que é isso que eu pensei na ilustração que o professor Marcos falou. Pô, eu vou entrar no jogo, eu sei que eu vou tomar cestas também. Né? Eu vou Exato. entrar no jogo de futebol, eu sei que eu posso tomar gol. O meu objetivo aqui não é impedir que eu tome gol, mas assim, é minimizar a quantidade do risco que eu vou estar exposto. Se eu não tomar gol, excelente, né? Exato. Mas se eu tomar, isso faz parte. Eu tenho que agora trabalhar para que o meu objetivo, né, os meus ganhos sejam maiores do que os prejuízos que eu tenho. Eu Exato. volto a falar, tem uma frase que sempre quando a gente entra nesse assunto me faz lembrar, George Soros. Não se Uhum. importa necessariamente da gente estar certo ou estar errado no mercado. O verdadeiro segredo é o quanto de dinheiro que eu ganho quando eu estou certo e o quanto de dinheiro que eu perco quando eu estou errado. Esse é o ponto, que é o risco-retorno, né? Verdade. As pessoas não entendem isso e por não entender isso, elas querem ter o controle do mercado, que é exatamente esse ponto que o senhor está mencionando. Exato, Então, exato. e quando você O tem. Herbert, uma das categorias de pessoas também que é muito dada a cair nesse ponto aqui que a gente falou, são pessoas que vêm de outras profissões, que teve sucessos em outras profissões e que eles chegam com um ego muito exaltado, e ele pensa que ele vai ser sucesso em qualquer lugar, e eles têm uma certa dificuldade de perceber que ele não tem o controle, né? Então, eles vão tentar pensar, eles pensam, eu sou inteligente, eu sei lidar com situações complexas e tudo, mas se ele não tiver humildade para chegar e perceber que ele não tem o controle, que ele tem que abrir mão disso, para eles é um grande desafio, não é? Exatamente, exatamente. Segundo ponto aqui é o efeito da perda, né? Pessoas que têm aversão à dor, não é? Então, nós, na verdade, nós não fomos programados para sentir dor, né? Nós não gostamos de dor. Perder dói, né? Segundo a psicologia comportamental, perder dói cerca de 2 vezes mais do que o prazer de ganhar. Incrível, não é? Então, isso gera Exatamente. um comportamento aí extremamente destrutivo, né? A pessoa começa a querer segurar o loss só porque não, ele tem medo de perder, né? Então ele começa a segurar o loss, ele vai afastando o loss, vai afastando, né? Outra característica é que eles começam a cortar o lucro muito cedo, né? Ele tem medo de perder, tanto medo que ele com $2 ele já encerra ali a sua operação. Então, são os sinais do efeito do $2. medo, né? Então, outros eles entram desesperados para recuperar, não é? Então, são esses os fatores, né, que as pessoas que têm uma aversão ao medo, eles têm, né? Então, o trader que ele não aceita emocionalmente está errado também, né? Então, ele tem ali uma certa dificuldade. Então, aí ele vai segurando prejuízo, vai entrando sem confirmação, e aí ele vai tendo ali
problemas. Eu Deixa, tenho um comentário para por fazer sobre favor. essa parte. Sobre o perfil que eu estou entendendo que eu tenho sobre essa questão da perda. Existe o fator negativo dessa apatia de operar, né? De não ter essa urgência, mas também existe o lado positivo. Eu ainda. O efeito, a dor da perda ainda existe em mim, claro, quem vai gostar de Aham, perder, né? Mas claro. eu vejo que muito menos comparado ao passado. Ah, Não tá me cobrando tanto. Mas ainda existe, claro, tomar um stop não é legal. Mas eu ainda tô entendendo como esse meu perfil está se formando. Então, só um comentário aí, no meu caso em particular, sobre essa dor da perda, né? Do mesmo jeito que eu tô apático a ganhar, eu também tô apático a perder. Não sei se apático é a melhor palavra, né? Mas eu acho que eu tô conseguindo lidar com as. Por exemplo, agora, no ponto que eu me encontro, eu estou negativo. E eu tô vendo que tudo bem, não adianta eu querer controlar o mercado, né? E eu vejo isso uhum, como algo que eu possa tirar proveito no futuro, né? Essa questão da perda. Mas é exato. interessante como o que me traz curiosidade é ver que o meu perfil tá indo para um outro lado, entende? Eu Exato. ainda tô entendendo qual que é o meu perfil aí de operação. Incrível, Gabriel. E eu acho muito interessante essa sua forma da autodescoberta, você ser atento ao que se passa, né, no teu mundo interior, para que você possa ali identificar e tentar ali É, transformar. eu diria que nesse caso a gente vai cair, né, no lugar do sentimento, das emoções, do mental. E eu tento fazer esse exercício de olhar externamente o que eu sinto para entender, né? Então eu acho que nesse ponto é como se fosse. Eu acho que na verdade todo trader deveria ter isso. É como se você olhasse de forma externa ao que você sente, Uhum. como se fosse um laboratório mesmo. Suas emoções fossem um laboratório para saber lidar melhor com isso. Não deixar a emoção tomar a frente das decisões, Exatamente. né? Exatamente. Se você tiver, é aquilo que a gente estava falando, se você tiver uma disposição mental para aceitar e para gerir e para aceitar as perdas controladas, e então você já minimiza muito, né, aquele medo que você tem. Se você tem que aprender também a enxergar o stop loss ali como uma proteção, né, não como um fracasso, né? Então tem que usar o stop loss, faz parte do jogo, né? Então o trader vai ganhar consistência, ele tem que pensar, eu vou ganhar consistência, consistência vem de longo prazo, né? Então, e entender que as perdas fazem parte. Você tem que olhar como já mencionamos aqui, que é como a empresa que você gere, que você tem despesas e tem receitas, vai entrar sempre, tem sempre despesa. Se você no início, eu tentei mentalizar minhas perdas como as despesas que eu tenho, né? Então, o importante é que no final eu saia ali com um saldo positivo, né? Então, você não pode se acomodar realmente com as perdas, não pode pensar que é natural, mas você tem que aceitar que elas existem, mas que elas podem ser, com a boa gestão, você pode sim lidar muito bem com elas. E os maiores, tem uma frase aqui, eu já vou pôr aqui para vocês. O trader forte não é o que evita perdas, é o que sabe perder sem perder o controle emocional. Né? Quando você perde, se você perder o controle emocional, então você se encaixa Bom, exatamente nesse bom. ponto aqui, não é? Frases muito Muito bom, boas, pastor viu, Márcio. Pastor Márcio? Muito boa essa frase aí. Sintetiza bastante Maravilha, isso. Eu maravilha. acho que assim, que
na verdade, isso é muito bom mesmo, Pastor Márcio. Eu acho que, eu acho que exatamente o ponto do problema, ele nasce exatamente nessa frase que, como o senhor colocou aí. É o fato de querer evitar perdas, algo que é inevitável, coloca a pessoa num estado de desequilíbrio, entende? Onde ela Exato. passa, ela perde o controle dela, né? Porque ela está querendo criar uma realidade fantasiosa, Não entende? existe aqui, não existe no day trade, não existe. O Nassim Taleb ele fala sobre isso, né? No livro dele, O Antifrágil, que o frágil ele quer buscar tranquilidade e segurança em um mundo onde não existe isso, entende? Então a gente vive um mundo de muita instabilidade e ele quer tranquilidade e paz constante. Isso não existe nesse mundo, entende? Ele está fantasiando uma realidade. Qual que é o problema disso? Ele vai ser confrontado constantemente entre a fantasia dele e a realidade, é onde que ele vai entrar em crises, né? Eu dou um exemplo, eu vou trazer um exemplo para gente que é pai, sabe quão difícil é a parte da educação. O problema de você proteger demais uma criança, né, dos riscos da vida, porque cria uma bolha, uma fantasia na mente dela, que ela acha que na vida dela também é assim, não vai ter problemas. Não. Aí quando ela vai para a realidade da vida, ela tem dificuldade de lidar com os confrontos. A gente não tem que evitar o perigo, a gente tem que ensinar ele a lidar com o perigo. Algo que Uhum. parece simples, mas evitar a realidade, ela traz muitas consequências, né? E trazendo agora, voltando para o trade, quando a gente fala, eu não aceito tomar o stop, você já entrou numa zona muito mental, muito perigosa, né? É verdade, Porque verdade. evitar as perdas, isso é impossível. Você vai perder É. dinheiro no mercado financeiro, É, né? e também isso na educação dos filhos, muitas vezes, quando os nossos filhos tiverem frustrações de perdas e tudo, a gente tem que deixar ele ganhar a resiliência de lidar com esse tipo de coisa, porque ele vai lidar com isso na vida, não é? Então, É, se a gente tentar evitar com que ele ganhe esse anticorpo contra as perdas, essa habilidade de lidar com perdas. Então, quanto mais realista a gente for e aprender a lidar com a realidade, com a dor, mais maturidade a gente desenvolve. Trazendo isso para o trade, quanto mais a gente aprender, tá? O stop ele existe, né? Até a questão assim, por exemplo, existe um treinamento, eu lembrei disso agora, lá atrás, que eu fiz, pastor, exatamente sobre esse assunto. Uhum. Nuno, até se isso é interessante para ti, eu lembrei disso agora. Sim. Teve uma época que, para lidar com essa questão, que eu estava numa frequência muito ruim de trade. E eu estava nesse estado mental de não aceitar o trade, não aceitar o stop, entende? Qualquer stop que eu tomava, aquilo ali já me desestabilizava demais, né? O que que eu fiz? Eu separei uma conta, né, uma conta demonstrativa primeiramente, com determinado valor e eu comecei a operar. Literalmente operando. Eu quero clicar para ver a parte técnica e sentir o stop. Pastor, cada stop numa conta demo eu sentia. Né? Eu falei, não, eu preciso romper essa barreira emocional. Eu, Incrível, eu tenho que incrível. aprender a lidar com isso. Então eu começava a clicar para ver o stop. Eu quero tomar o stop e sentir. Por que eu tomei stop? Por que eu estou sentindo isso? E eu lembro, pastor, que era uma euforia de emoções, né, dentro de mim, Incrível. muito grande. E eu falei, eu tenho que aprender lidar com isso. Se eu não aprender a lidar com isso, como que eu vou viver da profissão? Né? E depois chegou um momento que o stop já na conta dele já não estava fazendo mais efeito. Eu falei, então eu tenho que ir para uma conta real. Então eu vou para uma conta real. Só que, óbvio, com muita responsabilidade, muita prudência, tendo condições, o que eu fiz? US$ 500, US$ 1.000. E comecei a operar de uma maneira, a estratégia foi a seguinte: qual que é a maneira que eu consigo trabalhar com um stop que eu me sinta mentalmente confortável? Quando eu entendi essa lógica, eu falei, é aqui que eu preciso trabalhar. Se eu tenho que ganhar dinheiro aqui, porque se eu não conseguir ganhar dinheiro aqui, não adianta eu querer subir margem, não adianta eu querer subir lote, Exato, e eu não exatamente. vou conseguir, eu Muito não vou ter bom. maturidade para lidar com isso, né? Então, vamos sair. O que que eu peguei lá? Eu tenho US$ 500. Eu botei US$ 10 no stop. Ali eu tenho. Quantos stops eu tenho?
Então eu tenho 10 vezes 10, tem 100, quase 50 stop, né? Eu fiz o cálculo, pô, eu tenho 50 stop, então eu falei, eu quero ver, trabalhar isso aqui. Eu quero clicar, 10 lotes, $10, $10, e clicava, eu quero sentir o stop. Eu quero aprender a lidar com esse stop. Conforme aqueles $10 já não estavam fazendo sentido efeito, eu conseguia trabalhar, eu estava mentalmente confortável com aquilo, eu subia para 20, subi para 20. E daí, conforme cada nível que ia subindo, eu ia sentindo, entende? Então, aquilo ali me mostrava a pressão que eu tinha. E lembra que uma coisa que eu percebi muito interessante, que a pressão não é só o tamanho do stop, mas principalmente em relação à margem. O quanto que o seu stop loss ele está comprometendo a tua margem, ele afeta diretamente o teu emocional, né? Porque digamos assim, que a gente está falando, eu tenho $500, se eu ponho stop loss de $10, não tem efeito praticamente nenhum no meu psicológico. Concorda comigo? No teu Concordo. stop? Concordo. Se eu coloco agora um stop já de $50 para uma mesma conta de 500, mentalmente isso já põe mais pressão, porque a minha margem de erro já é bem menor. Então, aprender a lidar com isso que é a parte mais difícil. Só que eu entendi que isso é uma realidade da profissão. Então, eu tenho que aprender a trabalhar não só na gestão de risco, na parte estatística, mas mentalmente estar confortável com essa exposição, com essa pressão. Uhum. Entende? Para que eu consiga ter, porque se eu não tiver controle das minhas emoções, da minha mente, eu não vou conseguir focar no processo, entende? Então, o terceiro fator aqui, né, é o overtrading. Eu acredito que esse é o que eu mais me identifico, né, que é o vício em operar, né, vamos dizer assim. Então, o trader, muitas vezes, ele não está viciado, não é no dinheiro, mas muitas vezes ele está viciado na emoção, né, que o trade gera na vida da pessoa, né? Gera adrenalina, gera tensão, gera uma expectativa, uma descarga emocional, e aí isso faz com que muitos traders operem de forma assim compulsiva. Eles começam a ver oportunidade onde não tem, ele começa a querer forçar o mercado, e então o mercado está parado, está estabilizado, não está indo para lugar nenhum, mas ele consegue ver oportunidades grandes, mesmo no estágio de plena calmaria do mercado, não é? Então, aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a operar sem setup nenhum, né? Porque é impossível ter setup nessa forma. E ele vai querer operar rápido, recuperar rápido também, né? Então, se ele perde, ele já quer entrar de novo. Então, ele não consegue parar, né? Entra toda hora, ele opera cansado, muitas vezes cansado, emocionalmente cansado, mas aquilo, a ânsia de operar, de entrar, de ter aquela sensação, ele para sustentar aquilo, ele entra toda hora, mesmo que esteja cansado. E o resultado não pode ser outro, senão grandes, grandes perdas na vida, né? Então, um exemplo aqui emocional, o trade bate o stop diário, né? Mas emocionalmente ele pensa assim, rapaz, só mais uma. Aí entra de novo, ele já tá bem, ou ele já perdeu também, né? E aí ele quer entrar mais uma vez, quer mais uma vez. E aí é exatamente que o prejuízo financeiro e emocional aumenta, né? Então, Exato. como é que ele vence isso? Como é que a gente lida com essa parte? A gente tem que criar limites, né? Tudo tem que ter limites claros, né? Limite de operações, quantas operações eu vou fazer, quantas operações eu vou delimitar aqui para que eu faça. Qual o limite de perda, né? Isso é importantíssimo. Tem pessoas que entram numa espiral de perdas e ele continua tentando ali recuperar. Outra coisa é fazer pausas obrigatórias, né? Ele dizer, olha, não, eu vou parar por meia hora aqui, eu vou sair, ou eu vou parar por um dia, por 3 dias. Então, isso é muito importante para ele refrigerar
a mente dele, né, e perceber o tanto que ele já pode estar comprometido ali, tratando o trade como um jogo mesmo, né, que possa fazer ele entrar toda hora e sem se preocupar, às vezes, com os prejuízos financeiros, né? Então, isso é muito importante estar atento. Então, a gente tem que aprender a parar, parar. Então, às vezes, olha essa frase, às vezes a operação mais inteligente do dia é desligar a tela. Voltei, pessoal. Nem então, Gabriel, tem essa outra frase aqui que às vezes, né, para o trader que ele cai no fator psicológico de overtrading, ele faz muitos trades excessivamente. Então, às vezes, a operação mais inteligente do dia é desligar a tela. Então, nem todo dia é dia de ganhar dinheiro do mercado, mas todo dia é dia de proteger suas emoções e também proteger o seu capital, né? Todo dia. Então, assim a gente evita, né, fazer overtrade quando você limita a quantidade de operações por dia, quantidade de percas, tem uma quantidade de ganhos. Então, tudo isso vai minimizar fazer overtrade. E também ter uma clara visão da sua metodologia, do seu setup, né? Porque se você não tem setup, você vai entrar muitas vezes pela emoção mesmo, né? Então vai cometer muitos e muitos overtrading, vai entrar numa espiral aí só pelo que ele sente, né? Então, e sem setup algum. Então, esse é um dos casos mais críticos que uma pessoa possa chegar, né? Então, ele não respeita regras, ele não tem um setup claro, então ele vai acabar fazendo overtrading, né? E o nosso quarto ponto aqui, nós temos o ego do trader, né? Então, o ego é uma das coisas mais poderosas que precisa ser dominada, né? Nós já falamos aqui, já pincelamos aqui um pouquinho. Então, o ego ele faz com que o trader queira provar, né, que está certo, né? E isso é extremamente perigoso porque o mercado ele não vai premiar o orgulho, não vai premiar muitas vezes a teimosia, né? A pessoa tendo aquela necessidade de estar certo, não, o mercado tem que estar certo, tem que voltar, ele tem que me obedecer. Isso é o ego latente ali. Então, o mercado ele não premia esse tipo de coisa, ele premia a disciplina, né? Ele premia a humildade, né? E o controle que a pessoa tem, a paciência de esperar o seu momento. O Então, orgulho é uma armadilha, né? O ego, ele leva o já orgulho. a própria Bíblia diz que antes da queda, o orgulho, ele precede a queda. Então, antes da queda, a pessoa está orgulhosa, não é? Então, é um estado muito, muito ruim para você estar. Então, o trade vende, o mercado sobe, é um exemplo aqui, mas ele aumenta o lote, né? Ele move o stop, ele insiste na operação, por quê? Porque emocionalmente ele não quer aceitar. Né? Ele não quer aceitar que ele está errado. O ego é muito grande. E é interessante que o primeiro stop é o mais barato. E aí, Verdade. se ele aumenta, vai acabar pagando muito mais caro, não é? Então, Exatamente. como é que a É, gente vence isso, né? A gente precisa fazer uma troca. Uma troca de quê? Trocar a nossa necessidade de acertar por a necessidade de obedecer o processo, né? Então, o trade maduro, como eu gosto de dizer, ele diz assim, ó, eu posso estar errado e está tudo bem. Está tudo bem. Então, esse é o que alcançou uma maturidade dentro aqui do trade, né? Ele aceita que ele pode estar errado.
Se você não aceitar que pode estar errado, então o trader não é para você, não é? E aí chega aqui mais uma frase para nossa reflexão aqui. O ego faz o trader lutar contra o mercado. A humildade faz ele sobreviver. Isso é bíblico também, né, professor? A humildade precede a honra, né? Roberto. Exatamente, exatamente. Você pode ver que até no campo dos relacionamentos, o humilde, ele tem uma coisa linda que todo mundo quer ajudar quem é humilde. Todo mundo quer fazer alguma coisa, ajudar o humilde, mas o arrogante, nós já temos uma repulsa natural contra os arrogantes, né? Então a pessoa ali quer o sabidão, ele não pede ajuda para ninguém, então as pessoas até têm medo, né? Então, mas quando a pessoa é humilde, você dá uma camisa para uma pessoa e você vê ele cuidando ali com carinho e tal, muito grato. Aí você fala, poxa, como é gostoso ajudar uma pessoa assim. Olha, ele vestiu mesmo a camisa que eu dei, ele gostou, me agradeceu, ele não tinha nem como, aonde me colocar depois desse gesto que eu fiz. Olha, que humildade, que coisa. Se eu tiver mais condições, eu vou ajudar mais esse rapaz, vou ajudar Exato. mais essa pessoa, porque a humildade cativa o nosso coração, não é? E a humildade é interessante isso, né, pastor, que a gente fala que a humildade ela está ligada diretamente a esse estado de espírito, né, estado de caráter mental, não está ligado Exato, necessariamente com as finanças. As pessoas fazem uma confusão exatamente, muito grande, achar que exatamente. humildade é pobreza financeira, e não tem nada a ver com isso. Exatamente, é coisas diferentes. Aqui no trade, né, em se tratando de trade, é o reconhecimento, né, de que você não tem, né, não é o dono da verdade absoluta. E você tem que reconhecer isso se quiser sobreviver no mercado, né? E até Então, trazendo para o trade, até chegando nesse ponto, Gabriel, que talvez seja um dos gatilhos que a gente conversou outro dia, às vezes o estado que às vezes você pode pensar, eu estou sendo humilde, eu quero ganhar só pouco. Às vezes a pessoa acha que ser humilde é ganhar pouco no mercado, não tem nada a ver com isso, entende? A humildade a humildade de fato no mercado é aquela que você aceita primeiro que você não tem o controle do seu mercado e que você também pode errar. Essa é a maior humildade, que ela tá ligada diretamente com o ego, com o orgulho, com o nosso caráter, né? Então, quando a gente entende isso, às vezes você fala, poxa, não quero ganhar muito dinheiro porque eu quero ser humilde. Isso não tem nada a ver, né? Isso, na verdade, ele beira mais a hipocrisia do que a na humildade. verdade, na verdade, o humilde é aquele que, mesmo ganhando muito, ele mantém a mesma disciplina, o mesmo reconhecimento de que ele precisa estudar, de que ele precisa estar atento, que ele precisa estar focado. Isso é a Isso humildade. leva, é até interessante, pastor, a gente entrar nesse assunto, porque a Aham, gente começa a expor muito dos gatilhos emocionais que a gente tem durante o mercado, aham, independente do nível que você se encontra, que fala, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente vê muitas pessoas reagindo ao stop loss com muita emoção, né? Com muita ira, com muita raiva, muita frustração. E do outro lado também a gente pode ver o trader surtando com muitos ganhos, com muita euforia, né? Com take profit, etc. exato, Na verdade, quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente tem que ter muita cautela com esses picos emocionais, é tanto com stop verdade. loss quanto com take. Na verdade, a gente tem que ter a maturidade para entender o processo, né? Herbert, então eu não posso comemorar um take profit? Não é isso, não se trata disso. Mas é a gente ter a cautela, porque se você está se envolvendo muito emocionalmente com o financeiro que você está ganhando, ou com take profit, ou com stop loss, provavelmente você está numa frequência errada, né? Então a gente tem que ter muita cautela para ter o controle. Você está se envolvendo emocionalmente demais com as suas operações. Isso pode ser uma armadilha muito grande. Esse é uma É bandeira verdade, amarela ali, vamos dizer assim, né? Que a gente, opa, dá verdade. uma atenção aí, porque pode te levar para um red flag, não, uma bandeira vermelha que te pode colocar uma situação de risco aí. É muito interessante, né, É, pastor? Até com pegando o gatilho certeza. do tema anterior que o senhor falou, que é a questão do overtrade, que a solução é Uhum, estabelecer limites. E quando a gente fala de uhum, estabelecer limites, a gente está falando tanto da parte operacional, tanto da parte financeira,
tanto da parte comportamental, de horário. O senhor falou até o exemplo, muito do overtrading vem, o cara tá cansado, já exausto emocionalmente, ele quer clicar mais um pouco pelo vício. Muitas das Exato. vezes, aí ele sabe que o horário já não é favorável. A gente teve um exemplo da Nilda falando que fez uma operação lá mais de 11 horas da noite, um horário que não é para fazer, né? Não tem o porquê fazer. Exatamente. E mesmo assim ela fez, né? Ele Então, vê a oportunidade onde não existe, né? esses limites, eles são saudáveis, né? Eu até cheguei a falar pro Nuno esse jogo, pô, tô pensando de tirar o Nikkei, né, do meu portfólio pela questão do horário, né? Porque eu tô ficando muito cansado. Porque eu saio daquele pregão estressante durante os Estados Unidos e depois eu vou para o Nikkei e muitas das vezes eu fico preso no Nikkei até meia-noite e me atrapalha a minha rotina do meu dia a dia com a minha família, etc. E isso está me desgastando fisicamente, mentalmente, e no outro dia eu já tenho que estar ali de manhã cedo também de novo para voltar. Então, ou seja, eu não estou tendo tempo nem para recuperação, né? Ou seja, Exatamente. então o mercado está sob estresse constante. A gente tem que ter esses limites. Opa, eu até comentei isso quando ele falou. Então acho que eu vou dar uma parada porque eu estou percebendo que isso já está me incomodando, entendeu? Então a gente tem que ter essa Exatamente. maturidade para observar isso. Por mais que eu gosto do Nick, o Gabriel sabe, a gente opera, mas eu tenho que ter essa maturidade. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? E sabe o que é interessante, pessoal? Às vezes a gente acha que a quantidade vai trazer produtividade e nem sempre, tá? Nem sempre, nem Nem sempre. sempre. Pelo contrário, né? Tudo em excesso pode acabar mal, né? Pode continuar, pastor. Ok. Então, no quinto fator aqui, psicológico e que nos afeta é a questão da ansiedade e a pressa por resultados, né? Muitas vezes o trader ele entra já no mercado, ele já entra pressionado, né? Muitas vezes por querer mudar de vida muito rápido, né? Teve um amigo meu que eu falei para ele sobre o trader e tal, e ele falou: Me diz uma coisa, com 2 meses você acha que eu já consigo estar ganhando bem? Eu falei: Rapaz, Capaz, é talvez ele capaz. Talvez ele já, com 2 meses já era suficiente para perder o que tinha. Eu, Ah, isso eu, é preciso só uma semana. pastor, e É, essa ansiedade e a pressa por resultado, ela não depende de estágio, tá? Se é iniciante, se é profissional, se tem muito dinheiro, se não tem. Eu vi um vídeo hoje, apareceu para mim um vídeo, aí eu falei até que o YouTube tá recomendando vídeo direto sobre esse assunto, e apareceu um vídeo de um cara que está desistindo do mercado financeiro exatamente por ansiedade, crises de ansiedade do mercado. E a exatamente. thumbnail do vídeo ele estava colocando ela enterrando o day trade para ele, provavelmente era o último vídeo dele do canal, né? Porque ele já cansou de estresse, de perder dinheiro, de ansiedade, né? E no vídeo eu falei, deixa eu ouvir o que ele fala. Eu ouvi um pedaço do vídeo, ele está falando exatamente esse ponto. A ansiedade de querer Exato. fazer muito dinheiro, de nunca estar satisfeito com o que ganha, sempre quer mais. Ou seja, é puro gatilhos emocionais. E ele fala no vídeo: ó, eu percebi que Exatamente. eu não estou tendo controle sobre mim. Ele já fez 5 anos de terapia, né, com a psicóloga, Teve. focada com traders, e mesmo assim não foi suficiente para ele. Então ele está percebendo que, não é para ele. Eu falei, poxa, será que esse cara é iniciante? Deixa eu dar uma olhada nos vídeos dele. Eu fui ver os vídeos dele, pô, a gente está falando de uma conta que movimenta 40 mil, 100 mil, 200 mil, e o cara tá Incrível. abandonando porque já jogou muito dinheiro fora. Às vezes tá ganhando Incrível. 40 mil e joga fora, devolve. Pô, 40 mil reais. É muito dinheiro. É. Entendeu? Então chega um tempo que você tem que reconhecer, né, o estado em que você está e o mais e tirar uma sabatina, tirar um ano aí, sim, porque tem muita gente que abandona, né, que por um tempo e depois retorna. Eu acho que isso é É. um movimento saudável quando a pessoa Muito percebe bom. que já Eu, está eu acho, afetada. pastor, assim, eu acho assim, o problema não é fazer só a pausa e retornar. O problema que nem desse rapaz. Eu não sei qual que é a base, a escola, de qual escola que ele veio. Se ele veio da escola tradicional, que a gente vê aí, varejo, Uhum. mesmo que ele faça uma pausa, ele volte depois de um ano, ele vai voltar no mesmo processo. Entende? Porque a base técnica dele, a metodologia dele já está errada. Então não importa o esforço, né?
porque ali o caminho está errado. Agora, quando a gente tem um caminho correto e a gente vê que o problema não é falta de conhecimento, é parte emocional, aí sim, essa pausa ela é boa. Lembra da aula passada, do ócio criativo, aquele estado Isso. de você fazer a pausa para deixar a mente Exatamente. organizar o pensamento? Isso é importante, né? Eu faço muito isso, eu gosto muito, pastor. Eu recomendo Muito vocês bom. fazerem isso, tá? Pegar 2 Ok. dias e desligar de mercado, desligar tudo, fazer qualquer outra coisa e ter aqui, desligar quando eu digo. Nós vamos falar um pouco sobre isso lá no final também. Positivo, então pode continuar. Deixa eu. Então vamos Isso é muito lá. importante. Então, muitas pessoas já entram, não é, no mercado já emocionalmente já pressionados, muitas vezes, como eu falei, mudar de vida rápido demais, outros pagar contas, já entra endividados, não é? Sair do emprego, ele está numa situação difícil no emprego dele e ele quer sair daquela situação difícil, então ele já vê o trade como uma porta de saída do emprego antigo e já entra com aquela pressão, né, de uma transição e tal. E muitas vezes também para recuperar perdas rápidas, né? Então isso impõe uma ansiedade muito grande sobre ele, e aí vai criando uma ansiedade, impulsividade, e vai com certeza vai começar a tomar decisões precipitadas, né, dentro das suas operações. Então, o problema emocional da urgência, né? É quem sente necessidade emocional de ganhar, força a entrada, aí ele perde a paciência, né? Muitas vezes ele opera fora do plano e tudo isso vai fazer ele também tem a questão do FOMO, né? Ele fica tão ansioso, com medo de ficar de fora, né? Que é o famoso FOMO, né? E a pessoa vai perder muita a qualidade das suas operações se ele já tiver pressionado com esses fatores externos, né, que ele está envolvido. E como é que a gente vence, né? Alguma sugestão para vencer? Isso passa pela mudança de mentalidade. Ele precisa mudar, ele precisa aprender que o trade não é uma corrida, não é uma competição, não é uma coisa que ele tem que correr e que é rápido. Ele precisa saber que o trade é uma construção, não é? Que ele tem que pensar a longo prazo. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? Como a maioria que entra pensa que vai acontecer da noite para o dia. Então, o trader ele tem como o Herbert sempre fala, tem o seu ciclo. O seu ciclo ele é muito lento no início, mas depois ele tem sim uma certa velocidade quando você ganha o conhecimento, a habilidade, né, nas operações e as habilidades requeridas, né, de análise fundamental, análise do sentimento do mercado, e vai te dar então mais condições de acelerar um pouco o processo, né? E Eu costumo dizer, pastor Marcos, que sim, para matar a ansiedade, a gente precisa ter uma programação na mente no seguinte: trade, ele não é um mata-mata como no futebol. Ou eu exato, ganho, ou eu tô fora. Ele é um campeonato de pontos corridos. Aqueles que não adianta você querer fazer tudo hoje. É a exato, somatória de vários jogos. Não é uma com corrida de 100 certeza. metros, que é uma corrida de velocidade. Ah, É uma maratona. Né? Então, é bem esse ponto, essa mentalidade que a gente entender, porque o trade é uma carreira. O pessoal vem ah, para o trade muito com a mentalidade errada de querer fazer tudo hoje. Esquece que isso aqui é uma profissão que se constrói uma carreira. Né? exatamente. E aí a gente aprende aqui que a pressa ela faz o trader buscar dinheiro rápido, né? Mas a paciência faz ele construir consistência. Então não há trade de sucesso sem uma consistência, e a consistência ela é construída e ela precisa do seu tempo, né? Muito bom essa Então, frase, pastor Marcos. então é Gostei. muito importante. Então, no nosso sexto, já estamos caminhando aí para o final, a balança já virou. A falta de processo, operar
sem estrutura. Então, o trader emocional, ele opera no impulso, né? Ele muda a estratégia toda semana, ele não tem um processo definido, né? Então, ele vai mudar a estratégia toda semana, ele entra por feeling, né? Ele entra pelo sentimento dele, e ele não registra as operações, porque ele não tem processo nenhum, ele não tem rotina, e aí o resultado vai ser uma confusão completa, uma confusão emocional e operacional. E aí o perigo de operar sem esse processo, sem essa estrutura, é que cada loss vai virar um desespero, né, na vida dele. E cada gain vai ganhar uma euforia, né, porque não vai existir aquela estabilidade emocional na vida dele, né? Então, como é que a gente pode lidar com isso? Primeiro ele tem que ter um plano operacional, né? Tem que ter um plano operacional e uma gestão de risco, uma rotina diária, né? Um diário operacional, e para que ele possa ali registrar, né? Por que que ele entrou, por como que ele entrou, o que fez ele entrar, o que ele sentiu, né? Onde ele errou, onde foi que ele acertou. Então, quando ele tem esse processo na vida dele, aí ele vai ser muito mais bem-sucedido. E para isso eu recomendo a Time to Trade, que a Time to Trade está aí para lhe dar esse processo e ajudar você nessa sua jornada de trader, né? Então, para nossa reflexão, nós temos aqui: quem não controla o processo será controlado pelas emoções, né? Então, se você não tem processo nenhum, você não tem plano, você não tem setup, você não tem metodologia nenhuma, o que é que vai reger as suas emoções, as suas operações? As emoções, não é? Então, é isso que vai acontecer. Caminhando aqui para o sétimo, agora aqui é pesado. O ciclo da autossabotagem, né? Como você pode ver aí no slide, né? Ele começa ganhando. Quando ganha, dá aquele salto nas nuvens, né? Uma alegria, uma euforia, né? Esse é o ciclo da autossabotagem. Aí o que é que acontece depois? Se ele ganhou, ele está muito confiante, ele está muito autoconfiante, né? E aí ele tende a relaxar. Ah, nem preciso mais estudar, já peguei o feeling, eu já sei o que é mercado, então eu relaxar. Amanhã vou ganhar mais, amanhã. Quando ele chega no outro dia, ele vê que o mercado mudou de características, mudou de face, aí ele começa a quebrar regras, né? Começa a entrar onde não é para entrar, começa a fazer o que não deve, começa a pôr o stop loss, mover o stop loss e começar a quebrar todas as regras que ele tinha, né, em mente. E aí o resultado é que ele perde tudo. Aí vem o desespero. Então, esse é o ciclo da autossabotagem. Se você entrar nesse ciclo, vai ser altamente danoso, né, para sua conta e também para o seu emocional. Então, nunca entre nesse ciclo, né? O problema não foi a estratégia, foi a emoção depois do lucro, muitas vezes, né? Depois do lucro, você pensou: ah, não, agora já descobri. Teve um dia que eu ganhei 1.800 numa noite só. Eu acredito até que foi mais. E aí eu falei: pronto, eu descobri a pólvora. Agora Pronto, vou ninguém me demitir o segura. Herbert e você. Não, amanhã eu vou falar: Herbert, foi. E aí, quando chega no outro dia, o mercado está totalmente diferente, está com uma disposição diferente. Eu falei: eu não te reconheço mais. Nossa! É. Então, muitos sabem perder
mas poucos sabem ganhar. Muitas vezes a sabotagem é quando você ganha, né? Eu vi uma frase que o cara disse assim: olha, eu tive a triste. Como é que ele disse? Ele disse assim: eu tive a triste sorte de começar ganhando. Então, ele começou a se empolgar, depois ele entrou no ciclo da autossabotagem e ele começou a se autossabotar. Então, uma frase aqui que vai nos dar aqui: Eu vou muitos dizer que traders não quebram por falta de conhecimento. Quebram porque, depois de conquistar um pouco, começam a destruir emocionalmente aquilo que levaram tempo para construir. Então, esse não há uma idade para você entrar nesse ciclo de autossabotagem. Você pode ser um trader experiente, muito experiente, mas você começar a quebrar suas regras, começar a ficar orgulhoso, né? Como o Jesse Livermore, ele disse que foi ele mesmo se achando grande, quebrou todas as suas regras e entrou e se auto-sabotou. Então, é um fator psicológico que todo trader tem que estar atento, né? Para não entrar nesse ciclo, para que ele não possa ter uma grande decepção na sua jornada. Então, partindo aqui um pouco mais para a solução, né, daquilo que nos ajuda a estar melhor na nossa jornada de day trade, é um assunto muito importante que são as válvulas de escape, né, do trader, né? Então, todos nós precisamos, a vida nos impõe pressão de todos os lados e o trade também nos impõe muita pressão. E se nós estivermos pressionados, a gente pode explodir, né? Se você vê uma panela de pressão, ela tem uma válvula. Se não tiver aquela válvula aí para aos poucos ir saindo aquela pressão, então ela é capaz de explodir. Então o trader ele precisa ter o seu porto seguro, tem que ter as suas válvulas de escapes, né? E cada um vai ter de modo diferente, né? Então não existe uma só que seja a certa. Talvez você não tenha uma, mas você tem outra. Cada um, de alguma forma, vai procurar aliviar a sua tensão, a sua ansiedade, a sua pressão psicológica, e se não aliviar isso, isso pode causar problemas. Então, as válvulas de escapes podem ser a sua família, né? Tão gostoso você chegar, como o Herbert, né? Chegar não, ele já está em casa. É tão gostoso depois de uma pressão de um dia assim exaustivo que sugou muito do nosso foco. Você chegar, olhar para uma criança, um sorriso inocente, aquele abraço gostoso, aquela brincadeira. Então, aquilo ali vai aliviar muito o seu estresse. A bem da verdade, a família é o nosso maior patrimônio, é para eles que a gente faz isso, né? Então, é por eles que a gente faz isso. Então, é muito importante. Outra fonte, né, outra válvula de escape são os nossos amigos. Então, é importante que você tenha uma vida social, que você tenha pessoas com quem você interaja, né? A própria sala aqui é algo maravilhoso, que nós não andamos sós, nós temos com quem conversar e temos conversas em comuns, né? Profissão aqui comum. Então é muito importante, é uma grande válvula a sala do Time to Trade, né? Outra válvula, né, que para mim faz muito sentido e é uma das mais importantes é a nossa espiritualidade, né, nosso relacionamento com Deus, né, no nosso momento de oração, o nosso relacionamento com Deus, saber que Ele está no controle de tudo, para mim faz muito sentido saber que a minha provisão não vem somente das minhas habilidades, dos meus esforços, da minha
dedicação, mas principalmente vem do Deus que provê sobre a minha vida, né? E aí também existe alguns entretenimentos, né, que vai também desestressar. Você pode também assistir filmes, você pode levar a família no cinema, você pode também fazer cursos, né, fazer um curso de inglês. Isso, se o trade ficar vivendo 100% só na tela do computador, só no trade, ele vai ter com certeza uma fonte de grande pressão, né? Se ele dorme e acorda só pensando em Não trade, funciona. ele vai começar a acumular muita pressão sobre a sua vida. Então, fazer um curso, né? Eu vi uma frase que diz assim: olha, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Vocês entenderam? Sim, exatamente. Exatamente. É Então, fazer algo qual novo, foi a né? última Essa vez? essa questão de novidade, pessoal, é importante, né? Por É, exemplo, vou tomar um exemplo. Hoje eu conversei com o Nuno sobre esse assunto. Eu tenho uma formação em perícia judicial, né? uhum, Nunca, até o presente momento, nunca atuei na área, mas eu resolvi exato. fazer. E Olha o que que aí. tem a ver perícia judicial com o mercado financeiro? Não tem nada. Nada, Mas nada. é uma área que me chamou a atenção pelas questões técnicas, pelas questões lógicas. É perícia grafotécnica, né? A parte de análise de assinatura, que fala sobre mentalidade, psicologia, de você Exato. identificar a personalidade da pessoa através da assinatura, né? E da maneira de como que a pessoa escreve, para identificar falsidades em documentos. Eu achei muito interessante e fiz. Nunca atuei, mas é algo que, poxa, fez muito bem para mim, que eu gostei do assunto, sabe? E me tirou a minha mente um pouco daquela pressão de estar 24 horas falando de trade, né? Dormir pensando em trade. Por quantas das vezes, Exatamente. pastor, eu já fui dormir lendo notícia. Eu fui dormir lendo notícia para preparar Incrível. do dia seguinte, né? E o fato dessa exposição constante, ela gera uma pressão, um estresse, né? Então a gente tem que dar É, essas fugas mesmo para poder desintoxicar a mente um pouco, sabe? Até para poder exatamente, organizar a exatamente. mente. Esquecer, né? Isso é o princípio das férias, né? Quando eu vou de férias, era engraçado que eu estava em Portugal, eu ia de férias, eu esquecia depois as senhas que eu trabalhava, que eu tinha os contribuintes lá, os números de contribuintes, eu esquecia tudo, porque eu mergulhava onde eu estava aonde eu estava. Exatamente. Então é muito importante. Aí outras pessoas encontram seus refúgios aí na leitura, né? Lendo bons livros. É uma grande fonte de, de prazer, né? Para muitas pessoas. Outros recorrem à música, né? A música é fantástico, né? Algumas pessoas vão, como o Nuno, né? O Nuno fez aí algo especial. Colocou ali o teclado ali, de vez em quando ele vai tocar, vai fazer alguma coisa que dá gozo. Então, isso é muito bom para desestressar. Exercícios físicos, né? E esportes, né? Você pode ir jogar bola, pode jogar tênis, fazer qualquer coisa, exercícios físicos, né? Para aumentar aí a sua energia e fazer com que você tenha mais disposição. Então, isso é muito, muito importante. E quando o trader faz do mercado o centro da vida, qualquer loss parece o fim do mundo, né? Porque ele faz ele gira em torno da órbita do trader, né? Mas quando ele entende que existe vida além da tela, o emocional volta a respirar. Então, é muito importante Você está você dar profundo com esse, essas frases, hein, pastor? dar esse fôlego aí. Em último lugar, a identidade do trader. Então, isso aqui é uma das coisas que é muito lindo. Como é que você se vê, né? Então, o trader não pode virar escravo do resultado, ele não pode associar, por exemplo, um gain é igual ao meu valor pessoal e um loss é igual ao meu fracasso pessoal. Então, isso destrói a pessoa emocionalmente. Se ele pensar que a vida dele é um gain, se ele pensar que a vida dele acabou por causa de um loss,
Então ele está com problema aí de identidade, não é? Então, muitas vezes, quando ele ganha, ele diz: Ah, eu sou incrível, eu sou o máximo. Quando ele perde, ele diz: Ah, não, eu não sirvo mais para isso, eu não sou disso, eu não nasci para isso. Então, ele precisa entender que você não é o seu gain, você não é o seu loss. Uma operação não pode definir quem você é, não pode definir a sua inteligência, a sua capacidade e nem definir o seu futuro. Um loss é um loss, um gain é um gain. E você? Quem é você? Então é muito importante você definir bem que um dia mal não vai definir que você é um mau trader, que a vida acabou. Não é isso. Então, por isso, você precisa controlar as suas operações e ter realmente disciplina, ter consistência para que você não caia nesse mal de achar que a sua vida e ser afetado emocionalmente e achar que o seu valor está nos seus gains e o seu fracasso, os seus losses são o seu fracasso pessoais, não é? Você leva tudo para o lado pessoal e não é assim. Quero terminar dizendo que o trader que vence não é o que nunca perde, é aquele que aprende a permanecer emocionalmente forte, mesmo sob pressão. A gente sabe, não há como fugir, o trade ele gera uma pressão, mas a gente pode ser forte na nossa disciplina. E quando você se disciplina, você consegue atingir uma maturidade emocional, né? Então, na verdade, como nós dissemos no início, o trade nunca foi apenas sobre gráficos, é sobre maturidade emocional, porque no final o mercado amplifica quem você é por dentro. Se você não dominar o medo, a ansiedade, né, o seu ego, a impulsividade, o mercado vai dominar você emocionalmente. Mas quando você aprende o autocontrole, a disciplina, né, a clareza ali emocional, você deixa de reagir emocionalmente e começa a operar com consistência. É isso que o trade, que é um trade de sucesso, um trade com consistência. O trade que vence não é o que nunca perde, mas é aquele que aprende a permanecer emocionalmente forte. Por isso, guarda suas emoções, mesmo sobre pressão. Né? A Bíblia fala, né, que Deus guarda, quando a gente ora, Deus guarda nossa mente e os nossos sentimentos, nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então, eu acredito que nós estamos aqui num caminho e que nós estamos traçando, e eu acredito que nós estamos no caminho certo. Esse mútuo companheirismo, a ajuda aqui que a gente recebe de influências positivas uns dos outros, vai fazer com que a gente ganhe não somente a consistência, não somente é, a os recursos financeiros, mas com certeza a gente vai ganhar a maturidade emocional na vida para lidar não somente com nossos trades, mas também com todas as áreas da nossa vida. E quero agradecer ao Herbert mais uma vez aí por esse momento aqui de poder somar com o projeto, somar aqui na vida uns dos outros. E muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e na segunda-feira, eu quero ouvir aquela mensagem. Bom dia, pessoal. Bons trades para todos. Que Deus abençoe. Muito bom, pastor Márcio, muito bom. Pastor Márcio, só me dá um minutinho. A gente já abre a câmera, eu quero fazer alguns comentários. A gente já dá continuidade. Pastor Márcio, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito bom, pastor Márcio. Muito bom mesmo, viu?